Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Dia do Radialista e, para isso, recebemos no estúdio o coordenador artístico da Universitária FM, Edinho Borges. Seja muito bem-vindo ao Informativo, Obrigado, Edinho. Matheus. É uma honra estar aqui nesse estúdio lindo, maravilhoso. Boa noite para você, para o telespectador do Informativo TVU. É uma honra grande estar aqui, principalmente numa data como essa, né? Que a gente comemora aí o Dia do Radialista, esses guerreiros que estão aí dia, noite, madrugada, fazendo a alegria do pessoal. O prazer é todo nosso, Edinho. Para a gente iniciar nossa entrevista, o rádio completou 100 anos no Brasil lá em 2022. Considerando esse contexto, né, até hoje, qual que é a importância das rádios universitárias para a história do rádio? É isso aí. 100 anos recentemente completados, né? A emissora universitária, ela vem ao ar, ela leva ao ar, trazendo uma programação totalmente diferenciada, no sentido, principalmente, Matheus, cultural. Por quê? As rádios comerciais, né, o próprio nome diz, visa principalmente o lucro, então faturam mais, tem blocos comerciais maiores, extensos, e o que deixa o ouvinte, às vezes, à mercê de uma programação artística menor, mais reduzida, né? Independente de cada rádio, cada uma faz a sua programação, mas é isso que diferencia, porque a rádio universitária, ela abre mão de alguns preceitos de rádio para cuidar mais dessa parte, para levar mais essa parte cultural. Então, você ouve mais músicas, mais informações de qualidade, programas temáticos, por exemplo, eu tenho que puxar a sardinha da nossa Universitária FM, né? Programa de jazz, de blues, de roda de samba, que há mais de 30 anos está no ar, só aqui na Universitária. Então, assim, em todo o país, as universitárias, ela tem esse olhar diferenciado para a cultura. Exatamente, Edinho. E agora falando especificamente desse profissional, do radialista. O que é preciso para seguir carreira nessa profissão? Bom, na minha época, Matheus, não tinha um curso específico para radialista, né? Hoje a gente sabe que existem cursos técnicos, inclusive de um tempo assim, prático, até razoável, 2 anos e meio, que eu acho bem interessante, bem dinâmico. Então nessa época que eu entrei não existia. Eu saí da minha adolescência, né? Comecei a vida adulta como apaixonado por rádio, aquele cara que ia pro orelhão, comprava fichas para ficar ali esperando, né, ter linha para poder falar com o locutor. E começou então essa paixão. E o meu primeiro emprego, eu tive a sorte, né, é uma sorte muito grande, de ser diretamente no rádio. Isso lá em 1988. Então assim, foi com essa paixão mesmo que eu cheguei até as emissoras de rádio, onde eu estou até hoje. Mas uma notícia boa, para quem é entusiasta, existem sim cursos técnicos, alguns até à distância, em algum momento desse curso você tem que estar presencialmente, mas existem sim essas possibilidades, né? Edinho, Está se fazendo. E para quem quer começar a carreira hoje, qual conselho você daria? Matheus, primeiro item, você que está me ouvindo agora, quero ser radialista. Você tem que ter no seu DNA paixão, tem que gostar bastante do que faz, principalmente comunicar, né, Matheus? Que a pessoa que está do outro lado, o ouvinte, ele espera essa pessoa, a figura do radialista, que ele passa a assumir outros papéis na vida da pessoa. É interessante falar isso, né? Não é apenas um comunicador, ele é o amigo, ele é o companheiro, às vezes ele é até um psicólogo, o médico, que fica ali falando e a pessoa absorvendo aquilo, ela sente aquela falta. Edinho, e como essa profissão mudou ali ao longo dos anos, né? Como esse profissional, você que já está há um bom tempo, né, transmitindo informações, né, com qualidade para as pessoas, como esse profissional mudou, se você puder exemplificar a sua trajetória também? Esse profissional, ele foi obrigado a mudar, porque mudou tudo. Se você me perguntar qual a grande mudança do rádio, lá de 1988, quando eu escutava, ainda adolescente, quando eu entrei, né, já na vida adulta, já trabalhar em rádio, é a parte técnica da coisa. Né? Você trabalhava ali num estúdio que era uma configuração totalmente diferente de hoje, você trabalhava com LPs, fitas cassetes, fitas em rolo, aquela mesa tradicional, e hoje e falava ali com uma certa delimitação, né, um campo de área. Hoje você está em estúdios com menos equipamentos, né,
porém uma estrutura bem mais tecnológica e falando simplesmente, Matheus, não é novidade para ninguém, para o mundo inteiro. Então isso é muito interessante. Você começa seu horário ali no rádio sabendo que tem pessoas até fora do continente te esperando. Essa é a grande diferença. E o ouvinte também, se você permite eu completar, o comportamento do ouvinte mudou bastante, viu? Como se diz, nesse início aí da minha entrada no rádio, o comportamento do ouvinte era aquele que você recebia cartas. Às vezes eles mandavam cartas não só para a emissora em geral, mas aos cuidados de um locutor específico, uma locutora no caso também. E isso era bem interessante. Já existia, né, essa interação, essa questão do imaginário. A matéria ficou bem interessante, porque tanto o Márcio quanto a moça que foi entrevistada falaram dessa questão do imaginário, né? E é interessante isso porque até hoje existe. Até hoje as pessoas querem saber, por mais que a modernidade esteja aí, ainda isso acontece, isso é muito interessante. Edinho, você tocou nesse ponto da interação. Eu queria te perguntar, né? Estamos na era da internet. Quando a TV surgiu, né, comentava muito sobre o fim do rádio, isso não aconteceu, né? Uma prova disso é a Universitária FM. Como que essa interação acontece hoje? Antigamente você comentou a respeito das cartas, né? Hoje a internet ajuda, impulsionou o rádio, a gente pode dizer assim? Mas é claro, viu, Matheus? E é interessante porque o comportamento do ouvinte mudou com uma facilidade tremenda, né? Antigamente ele mandava carta, ele ligava. Hoje, se você tem no estúdio um telefone fixo, poucos ouvintes vão ligar. Por quê? Porque ele sabe que pelo WhatsApp ele fala com alguém ali, uma secretária ou até mesmo o próprio locutor. Ele está ali do outro lado de prontidão para estar recebendo aí o seu feedback, o seu retorno. Matheus, só aproveitando para falar também dessa questão dos ouvintes, engraçado, esse misticismo de como é o comunicador, né? O radialista que está ali falando, é o amigo de todas as horas, da madrugada, da manhã, como que é essa pessoa? O rádio ele foi um espertinho, sabe? Um espertinho nesse sentido todo da mudança da tecnologia. Porque com o advento da internet, muito se ouviu, simplesmente em relação a toda a forma de comunicação. Rádio, TV, cinema, vai acabar cinema, TV. Você viu que não aconteceu isso. Os filmes, alguns filmes em cartaz aí com bilheterias imensas, batendo recordes de quando não existia internet. Então veio para mostrar que isso não aconteceu. A TV é a mesma coisa, a TV se abriu o leque, então ela conversa tanto no sinal físico com o digital, com aquele telespectador ali. E o rádio foi, como se diz, o mais quietinho da história e foi o espertinho de tudo. Ele ficou quietinho, pegou Instagram, Facebook, WhatsApp, levou para ele como mãos de trabalho, com ramificações, e o rádio está aí firme. Tanto no carro, quanto em casa, nos escritórios. É muito bom aproveitar para falar isso também, Matheus, que hoje o ouvinte hoje ele está mais em trânsito. É no carro. Você que está aí me ouvindo, escuta a Universitária FM, única, sabe que eu estou falando a verdade, né? Eles mandam para a gente vídeos mostrando o dial do rádio. Então é muito interessante. Nosso ouvinte hoje ele está mais móvel do que nunca. Pegando um gancho aí do que você falou da modernidade, de as pessoas imaginarem os locutores. Então perdeu a graça agora, porque toda a rádio tem um Instagram, um Facebook que mostra o cara ali falando. Sim, de fato. Por exemplo, a Voz do Brasil, que está passando agora, nesse momento. Se você entrar no site deles, tem uma câmera no estúdio. Então você acompanha o programa em si. Mas isso não acabou com esse misticismo. Mesmo a pessoa sabendo quem é o Edinho, quem é o Márcio, o aspecto físico da coisa, eles querem ir no estúdio, querem te encontrar, querem tirar fotos ali. Então, assim, o rádio ele aproveitou tudo de uma forma quietinha e trouxe todo mundo para ele. Edinho, a gente já chegou ao final da nossa entrevista. Mas já, rapaz. Eu queria que você deixasse um rápido recado, né, convidando o pessoal para acompanhar a programação da Universitária FM. É isso aí, Universitária FM. Você que está me ouvindo, ano que vem completamos 40 anos de existência. Vocês viram aí na matéria, o programa do Márcio começou em 87 e quase a mesma idade da emissora, né? A Roda de Samba também é antiga, o 107 Mix que eu apresento aos sábados à noite completou nesse ano 26 ininterruptos
Então, assim, é muito tempo, é uma programação pensada por uma equipe, sabe, que trabalha, que é apaixonada por isso. Um abraço para todo mundo aí que está me assistindo agora, o pessoal da Universitária, pessoal que apareceu na matéria, Yuri, o Márcio, enfim. O pessoal trabalha duro para estar levando. Então fica o convite. Pode ser no carro, no trabalho, na prática do exercício físico, 107,5, Universitária FM, única. Aí você me pergunta por que o slogan de única? É de a única universitária de Uberlândia e do Triângulo Mineiro. Exatamente. Às vezes as pessoas se perguntam por isso, é esse o motivo do slogan. Excelente, Edinho. Muito obrigado pela sua participação, viu? Foi rápido. Foi rápido, mas foi excelente. Obrigado.